Bora que bora. Segundo dia do Congresso Americano de Cardiologia. Primeiro dia a gente teve muito trial ali neutro, né, que não teve tanta diferença. Segundo dia o negócio já vem mais diferente. E muito trabalho bom, bem interessante esse segundo dia, que a gente separou 4 trabalhos para discutir aqui com vocês, como sempre. Estou bem acompanhado aqui, se você não me conhece. Eu sou Eduardo Lapa, cardiologista e editor-chefe do Cardio Papers. E estou aqui com mais 3 integrantes na mesa. Dr. Fábio Machocola, ao meu lado. Vulgo Mastrocoleta, que é chefe do Serviço de Cardiologia da UFRN. Seja bem-vindo, Machocola. Fala, galera. Esse segundo dia tem bastante trial interessante que pode mudar a prática clínica aí. Vamos Boa. lá. E aqui na minha frente, Dr. André Lima, vulgo Galego Galeteira, um dos sócios fundadores do Cardio Papers. E Dr. José Roberto, que é o nosso comandante agora aqui dos podcasts também, médico assistente lá do pronto-socorro do INCOL. Fala, minha gente. Beleza? Fala lá pra Figuinha. Figuinha não, né? Galego. Também tô confundindo aqui. Fala, Galeteira. Mas tá parecido, bom. viu? Muito bom. E assim, Lapa já começou com bora que bora. Então vamos lá. Eu gostei dessa bora que bora pra gente começar. Muita coisa importante. Mais um dia de congresso. E pra gente começar bem, para quem está acompanhando e quer ter um conhecimento maior em cardiologia, a gente tem a comunidade Cardio Papers, que também vai estar trazendo todo esse compilado de informações desse congresso, dos outros congressos que já passaram e os que virão no futuro. Então, vou pedir pro pessoal colocar aqui, né, galera, aqui na descrição do vídeo, para quem quiser entrar, você pode discutir caso lá, pode pedir a opinião da gente. Boa lembrança da comunidade Cardio Papers, está aqui o link na descrição. Pessoal, hoje a gente vai ligar o turbo aqui e a gente vai ser bem sucinto mesmo, assim, mostrando a versão final ali, a mensagem final de cada trabalho. Primeiro trabalho que a gente trouxe aqui, top, muito bom, Reduce AMI. Seguinte, os trabalhos que a gente tem, Zé, de beta-block aí, pós-infarto, a maioria, o Galego já era nascido, o resto da mesa talvez... Mas, ó, tem trabalho aqui de 81 do Lancet, 81 do New England, 82 do JAMA, é tudo trabalho muito antigo, né? Isso. E que mostrou, de fato, melhora ali, diminuição de mortalidade pós-infarto usando beta-bloqueador. Qual é o problema? Em 1981, 82 não tinha angioplastia, não tinha primária, não tinha IECA, não tinha estatina, era outra época, certo? Tem uma meta-análise aí de uns 10 anos atrás que, quando comparava o uso de beta-block pós-infarto, era pré-reperfusão, pré-angioplastia, trombolítico, né, amplamente disponível, e pós-reperfusão, na época pós-reperfusão mais recente, os últimos 20 anos, 30, já não tinha vantagem. E aí fica sempre aquela dúvida, será que o beta-block, hoje em dia, 23, 24, com pacientes otimamente medicados, etc., será que ele tem algum benefício em pacientes que têm fração de ejeção preservada? Porque se o cara tiver uma fração de ejeção de 38%, a gente tem os trabalhos lá clássicos, né, de ser com fração de ejeção reduzida, esse não tem muito o que demonstrar. Mas e no paciente que infarta e tem fração de ejeção preservada? Devo usar ou não? As diretrizes hoje em dia têm um pouquinho de heterogeneidade, mas a maioria recomenda usar. E aí esse trabalho veio aqui para tirar essa dúvida. Como é que ele foi feito? Basicamente pegava pacientes pós-infarto, fração de ejeção maior ou igual a 50%, resumindo bastante, certo? E aí esses pacientes eram divididos ou para usar só o tratamento padrão mais placebo, ou usar o tratamento padrão mais beta-block, priorizava-se metoprolol ou bisoprolol. Trabalho grande, mais de 5 mil pacientes, né? Idosos, 65 anos, a grande maioria fez angioplastia, muito bem tratados, a maioria dos casos era sem supra, né? 2/3 mais ou menos. E, no follow-up média de 3,5 anos, o endpoint primário, que era basicamente vendo morte ou novo infarto, foi neutro, não teve diferença, ou seja, o beta-bloqueador não protegeu esses pacientes como se esperava em relação a infarto e morte. E aí, o que é que vocês acharam aí desse trabalho? Podemos aposentar o beta-bloqueador? Em que pé estamos em relação a isso? Um detalhe é que, quando a gente começou a estudar sobre infarto, tinha aquela famosa MONAB. E um deles, o B, era de beta-bloqueador. E aí esse estudo vem justamente para tentar verificar se esse B ainda se mantém. A gente já viu que essa MONAB é furada, né? Já esqueçam, né? Então, lembra aí, morfina, galego. Já ficou em classe 2B, né? Principalmente quando você está utilizando com P2Y12 o clopidogrel. Mais uma vez a gente oxigênio mostrou. Saiu também. Oxigênio saiu, só se estiver desaturando, né? É a famosa medicina pendular. Nitrato em deve alguns ser casos, evitado, só para alívio sintomático e tal. Ou seja, sobrou o Szão, vai de guerra, isso aí, por enquanto, e daqui a pouco tirar, e a heparina ainda, MONAB CH. É, exato. Mas, beleza. E aí? Eu acho que esse trial demorou para sair. Essa é uma dúvida muito comum, né, Zé? A gente passa visita com os residentes, alunos, então sempre essa pergunta. Paciente que teve infarto e não tem disfunção, a gente deve manter o beta-bloqueador? A resposta é, não sabíamos.
e ainda não sabemos completamente, mas pelo menos já temos aí uma ideia, né? Então... Perfeito. Aí vem a pergunta, né, Mastor Coleta? Ó, temos um trabalho grande, ele não consegue bater o martelo em relação a essa questão, né? Mas sempre é isso. Vou precisar fazer 2, 3 trabalhos sobre o mesmo tempo se eu tenho um trabalho bem conduzido e tal. E aí tem aquelas questões, né, Mastor Coleta, que o pessoal levantou a bola até no próprio editorial, muito bem escrito. Alguns pontos. Primeiro, o estudo não era cego. Exato. Então, digamos que o Galego e Zé fossem pacientes. O Galego sabia que estava recebendo placebo, o Zé sabia que estava recebendo beta-bloqueador, o médico de Zé sabia que estava prescrevendo beta-bloqueador e tal. O que é que aconteceu? Depois de um ano, 18% dos pacientes que deveriam estar usando beta-bloqueador já não estavam mais. E 14% dos pacientes que não deveriam estar usando beta-bloqueador estavam usando. E aí, obviamente, na hora que vai tendo crossover, sai de um grupo para o outro, os grupos começam a ficar mais parecidos um com o outro, né? No final das contas. Primeiro ponto. Segundo ponto, teve bem menos evento do que os pesquisadores planejavam. Isso diminui o poder do estudo. Terceiro ponto, eles planejavam que tivesse uma redução de 25% de desfecho primário com beta-bloque. Agressivo, né? Agressivo. Será que não teria de 10%, 15%, que ainda assim seria clinicamente relevante, né? Então, mas e aí? O que é que a gente faz? Estamos aqui domingo hoje, chegou amanhã um paciente lá no hospital universitário, infarto com supra, angioplastia super precoce, ficou com fração de ejeção de 52%, não está com sintomas de insuficiência cardíaca, está de boa. Você ficou lá 2, 3 dias no hospital, vai dar alta. Tava com beta-bloque, alguém botou lá na receita padrão e tal. Vamos liberá-lo com beta-bloque. Baseado nesse estudo, vocês estão totalmente seguros de tirar esse beta-bloque? Quer esperar mais alguma coisa? Como é que ficou aí? Amanhã eu já vou estar lá no PS e já vou adiantar aí que... A princípio, eu não vou mudar ainda a conduta, porque assim, que nem a gente estava conversando antes, a gente já usou por muito tempo. Óbvio que se o paciente está tolerando, se não tem nenhuma contraindicação, acho que não é ainda um grande trial para mudar a conduta, mas ele vem de acordo com o que a gente vem falando nos últimos anos, né? Olha, a gente tem muita evidência com beta-bloqueador na era pré-reperfusão, pré-fibrinolítica, a gente acaba extrapolando hoje. Mas a gente vê que é uma medicação que é segura, acho que não vai, ainda mais num contexto de SUS, que é o que eu trabalho, eventualmente a gente tem uma lesão residual ou não, já fica até como um antianginoso aí junto, mas acho que é uma coisa que ainda não muda a conduta, até por ser um trabalho aberto, com muito cross. Registro, né? Registro. Então, assim, tem algumas falhas, né? Não vamos trucidar o trabalho, mas acho que ainda não é uma coisa que muda. É a melhor evidência que a gente tem sobre o assunto. Não vamos com certeza brigar com a conduta. Mas aí tem aquela questão, né, Mastor Coleta? Que a gente vai ter grandes trials aí, já tem em andamento, vários para esse ano. Acho que talvez no europeu a gente já tenha uma resposta boa disso. E as diretrizes já vêm até mudando em relação a isso. Eu acho que uma coisa boa é a gente deixar pelo menos um ano até ter essa evidência. E aí, se o paciente não evoluiu com disfunção em um ano, lembrar que muitas vezes ele pode não ter disfunção naquele momento agudo, mas pode ativar sistema neurohormonal e evoluir com disfunção. A gente não sabe quem que vai ser esse paciente. Então, ainda acho precoce para tirar, mas também aquele paciente que está limítrofe, que eu estou em dúvida, a gente fica um pouco mais tranquilo de não entrar. Até acho que, só complementando, às vezes tem aquele paciente com polifarmácia, já tem aquela prescrição gigantesca. Era isso que eu ia tocar. Você já vai falar, é um paciente que não vai ficar tão mal, talvez. Teve broncoespasmo 2 meses atrás, e não sei Você não vai estar sendo criminoso, né, de deixar, não, já tem a frequência mais baixa, já tem algum efeito colateral. Você já bota a cabeça no travesseiro mais tranquilo. Ou teve uma disfunção erétil, tá com fadiga, porque lembrar que o beta-block tem muito efeito colateral. A gente é mais, acho que dá para ser um pouco mais liberal em suspender, em alguns casos selecionados ainda não usar, mas claro que a questão não tá completamente de todo jeito, fechada. Quem quiser, olhando por esse trabalho, dizer, olha, agora eu tô me sentindo tranquilo e posso tirar, é a melhor evidência, é defensável. Quem quiser esperar mais um tempo, porque a gente vai ter um bocado de trabalho saindo daqui para 2026, que totalizando isso tudo, esse trabalho tinha 5 mil pacientes, vai chegar a 33 mil pacientes na hora que usar esses 7 trials. Quem quiser esperar mais um ano, 2, para somar esse corpo de evidência todo e ficar mais tranquilo, é defensável também. É aquela coisa que não tem ali, né, aquela coisa dicotômica, faz ou não faz, né, tem vários nuances aqui nesse trabalho. Na minha opinião, o que é que eu acredito? Era justamente esse caminho que Zé falou. Principalmente, olha o paciente, você vai ter o feeling lá. Se aquele cara é aquele cara que tem uma tendência à aderência, manteria. Os pacientes que já vêm, eu não retiraria. Aquele cara que tem uma tendência a menor aderência, tem a tendência a ser um paciente mais complicado, tranquilamente eu não começaria mais. Deixaria com uma menor quantidade de comprimido, de tomadas, e isso aí poderia até facilitar, porque qual é o risco? A gente tem que pensar na prática. Quanto mais comprimido, ele vai, em algum momento, ele pode deixar de tomar alguma medicação, e ele pode deixar de tomar uma medicação que seria necessária. Por exemplo, uma dupla agregação plaquetária que ele teria que usar. Então, acho que no final, na própria diretriz brasileira de infarto sem supra,
Lapa participou, ele não coloca, ele coloca que a obrigação era você colocar nos pacientes que têm disfunção ventricular e deixaria ali que aí os estudos ainda estão avaliando o contexto de beta-bloqueador com fração de ejeção preservada. Perfeito. Então aqui, gostei do estudo. E eu acho que é bonito, porque assim, tem muito trabalho que, digamos, voltamos no tempo, 30 e poucos anos atrás saiu o ISIS 2 mostrando que a aspirina diminui pra caramba a mortalidade do infarto. Não tem dúvida, todo mundo vai concordar que é pra prescrever e vamos que vamos. Estatina não é da crônica, saiu o estudo 4S lá em 94, ninguém vai ter dúvida, vamos que vamos. Esse daqui tem esses nuances, como a gente falou, e tem muito estudo que é assim, né? Vendo de um lado pode ser isso, a gente vai ver daqui a pouquinho outros trabalhos que vão falar sobre isso também, como você aplica aquilo ali na prática. Antes de ir para o próximo estudo, que esse talvez seja o estudo mais importante do dia, só lembrando, né, para o pessoal que está assistindo aqui, certamente se você está assistindo essa cobertura, porque você quer se manter atualizado em cardiologia, mesmo no corre-corre do dia a dia, de consultório, plantão, família e etc., se liga, né, aqui no Cardiopapers a gente tem o nosso curso de consultório Cardiopapers já há alguns anos, com milhares de alunos aí, contentes e felizes acompanhando, e a gente tem muita novidade, porque além do curso de consultório que a gente já tinha, amanhã, estamos no domingo, dia 7, amanhã, dia 8 de abril, a gente vai estar lançando a nossa formação em cardiologia Cardiopapers, que é um mega combo que o Cardiopapers nunca lançou, os melhores cursos do Cardiopapers em um só lugar, né? Curso de cardiologia do esporte, curso de formação de métodos de imagem, ecoergométrico, ergospirométrico, mapa, enfim, como é que eu interpreto esses exames todos, além do nosso curso de consultório e além de toda semana agora você ter aulas, né, de atualização muito baseadas nas diretrizes. Eu e Zé, inclusive, na quinta-feira a gente vai estar gravando 2 aulas dessas sobre a nova diretriz, o novo posicionamento de ciência cardíaca que saiu lá da diretriz americana. Deve ter o quê, Zé? 15, 20 dias, super recente. Semana que vem já deve estar lá na plataforma para vocês verem. Então se liga que amanhã, na live de resumo que a gente vai fazer do congresso, que vai ser na segunda-feira, 8 horas da noite, aqui pelo YouTube, a gente vai falar essa mega oferta. Melhor oferta de curso que o Cardiopapers já fez. Só dou o spoiler aqui. Próximo trabalho, Danger Shock. Então, só para resumir, o beta-bloqueador perdeu força, mas ainda não está completamente enterrado. Enterrado, né? Mas acho que perdeu força sim, a gente pode considerar aí em alguns casos. E lembrando, como o Zé disse, né? Muito cuidado. Se você pegou um paciente pós-infarto e está usando beta-bloco, primeiro, qual é a fração de ejeção dele? Porque aí pode ser classe 1. Tá com a fração de ejeção normal, não deveria estar usando beta-bloco. Calma, ficou com angina? Pode ser que tenha ficado com angina. É um antigenoso de escolha, né? Então, o cenário é complexo. Só um comentário, né? Que nem o Galego comentou aqui, a medicina é muito medular, né? Antigamente era beta-bloco, assim que chegasse na emergência era beta-bloco EV na síndrome coronariana aguda. Agora a gente tá pensando se tem que deixar para casa, então assim, muda muito, né? O raciocínio nosso. E acho que principalmente no sem supra, né? Acho que é mais tranquilo a gente deixar sem. No com supra ainda, vou falar que eu tô um pouquinho incomodado de deixar sem, principalmente no início. Próximo trabalho, Danger Shock. Então vê, choque cardiogênico. Se a gente pega infarto com supra, mais ou menos 10% dos pacientes que fazem infarto com supra fazem choque cardiogênico. Na hora que faz choque cardiogênico, a mortalidade do infarto com supra, que é ali 5, 6, 7, 8%, dependendo do centro, sobe para 50%. Absurdamente alto. A única intervenção na história, basicamente, que mostrou diminuição de mortalidade no choque cardiogênico pós-supra foi, né, pós-infarto de forma geral, foi o Shock Trial clássico, lá de 1999, né? De lá para cá, mais nada. Tentou-se balão intraórtico 2012 no trial Shock ABP, neutro. Tentou-se ECMO, ano passado, a gente cobriu esse trabalho, o ICOS Shock, neutro também. Não teve benefício, teve bastante complicação, inclusive. Será que se a gente usasse um device diferente, tipo um Impella, né, que é um dispositivozinho que a gente coloca ali via hemodinâmica, coloca dentro do ventrículo, ele consegue sugar o sangue dentro do ventrículo esquerdo e jogar para a aorta, né, substituindo parcialmente a função de bomba do coração. Será que ia dar bom, né, Zé? Então, teve esse trabalho interessantíssimo que saiu no New England, Danger Shock, e em que eles pegavam basicamente pacientes com infarto com supra, que chocavam, tinham fração de ejeção menor do que 45%, e aí randomizava para tratamento padrão, né? Faz tudo, nora, inotrópico, etc. Tratamento padrão, e do outro lado, tratamento padrão, mais o Impella, o mais precoce possível, né? Trabalho importante. Vou dizer a minha perspectiva. Se ano passado a gente testou com o ECMO, que é o que tem o maior débito, etc., e foi neutro, não tava botando muita fé que ia acho que a maioria de nós, viu, Lapa? Todo mundo tava nessa. Mas diz aí, Zé, o endpoint era o endpoint mais nobre que existe na cardiologia, que é mortalidade geral. Acabou, tá todas vivo, as tá causas, morto, exato. não tem dúvida. Aí não tem como roubar. Exato. Não tem como tá meio morto, né? Exatamente, não tem Walking Dead, né? Então, diz aí, Zé, depois de 6 meses,
o grupo que colocou Impella evoluiu melhor, pior ou igual? Bom, bem bola na rede assim, o grupo que colocou Impella foi melhor, tá? Teve uma menor mortalidade em relação ao grupo controle. E aí a gente ficou, né, que nem você acabou de falar, a gente já teve estudos com Impella previamente, e por que esse daí foi diferente talvez, né? Acho que vale a pena comentar isso. Vale a pena comentar que os critérios de exclusão talvez tenham ajudado a selecionar melhor o paciente que vai se beneficiar disso. Então, a gente tem estudos já com balão intraórtico, com Impella previamente, com ECMO também. E uma das coisas que a gente vê nesse estudo é que a população é um pouco diferente, né? Tem muito pós-parada e, nesse caso, uma coisa que o autor reforça bastante na apresentação foi que os pacientes que tinham pós-parada cardíaca, que retornavam à circulação espontânea, se tivesse um Glasgow menor do que 8, ou seja, chegasse comatoso, ele não era incluído no trabalho. E isso é uma coisa que nos outros tiveram até o dobro de pacientes nessa condição. E a gente sabe que isso impacta também porque o paciente com pós-parada no choque cardiogênico também vai acabar evoluindo até mesmo das complicações da encefalopatia anóxica, né? E aí, nesse trabalho, teve menos. Além de, obviamente, não incluir complicação mecânica e disfunção de VD. Perfeito. Mas, preto no branco, endpoint primário foi positivo mesmo, E aí redução de mortalidade. Né, que às vezes diminui a mortalidade, mas você tem que tratar 1 milhão de pacientes para prevenir uma morte. E aí não fica tão custo-benéfico. Nesse trabalho aqui, a gente tem que tratar quantos pacientes, por exemplo, para evitar uma morte? Então a gente tem o que a gente chama de NNT, e aí o Mastrocola também pode complementar depois, mas o NNT de 8, que é um NNT, assim, absurdo na medicina. Para vocês terem noção, o NNT para a gente fazer uma trombólise no infarto com supra varia de 20, 40, 43, aí, dependendo de alguns estudos, por exemplo. Ou seja, você tem que trombolizar 40 pacientes para salvar uma vida. Uma é muito. E ninguém discutiria, não vou trombolizar esse supra aqui, né? Imagina. É conduta padrão, exato. Né? Ou angioplastia primária, o que seja, né? Muito custo efetivo. Assim, não vou falar de custo financeiro, Vamos né? falar daqui a pouco de custo financeiro. E uma característica do estudo era que logo que o paciente abriu o quadro de choque cardiogênico pós-infarto, e você indicaria de rotina o implante do suporte mecânico, justamente para tentar suprir o débito antes que o tecido tivesse algum tipo de sofrimento, porque depois que a célula morreu, não adianta colocar sangue lá. Então, a ideia era colocar logo de início um suporte de débito para esse paciente. Com relação à Impella, o Impella a gente tem vários dispositivos. O Impella que foi testado aqui era o Impella de 4,3 litros por minuto. Existem outros de 5 e, como lá comentou, tem um de ECMO. Então, essa possibilidade de avaliar esse dispositivo e suporte com o NNT de 8 realmente começou a trazer mais uma possibilidade de diminuição de mortalidade nesses pacientes com choque cardiogênico, que ele até comenta. 50% dos pacientes que entram em choque cardiogênico pós-infarto morrem. E se você for olhar o shock trial, basicamente é era muito isso. parecido. Muito parecido. Não mudou muito. E aí, inclusive, a gente destacou aqui, né? Porque eu não me lembro se é no editorial, se é no artigo, mas ele coloca de forma muito clara, olha. Basicamente, desde 1999, com o shock trial, essa é a primeira intervenção, né? Desde a angioplastia, que mostra diminuição de mortalidade no choque cardiogênico pós-infarto. Então, um dado relevante. Ou seja, um trial muito importante. Perfeito. Primeira coisa, a gente precisa saber diagnosticar precoce, lembrar que choque cardiogênico não é tudo igual. Precisa saber se tem acometimento de ventrículo direito, lembrar que o Impella não serve para esses casos. Acometimento de ventrículo esquerdo, né? A gente tem o Impella RP, você tem né? Que é mais para isso. Ou uma grande vantagem, estudo, né? A gente tem esse Impella CP disponível no Brasil, claro que o custo é elevado, rapidamente ele pode ser implantado na sala de hemodinâmica, até pré-angioplastia, e o que comentaram que é bem interessante mesmo, que esse trabalho selecionou bem os pacientes. Porque se a gente comparar com esse SLS choque, o lactato era muito mais alto, né? 77% dos pacientes tinham coma e muitos pacientes estavam em estágio extremo de choque, que é aquele estágio pode ter perdido o momento. Pode ter perdido o momento. Aqui tinha muitos outros pacientes que estavam no estágio mais inicial. Então, acho que essa é a grande questão. Quase metade era estágio C e 1/4 era estágio D, que é aquele que está piorando. Saber selecionar, não esperar o paciente chegar com disfunção de múltiplos órgãos, múltiplas drogas vasoativas. Esse também foi incluído, mas acho que a gente tem que intervir de uma forma precoce. Tá, isso daí. Eu acho que só dá 2 dados pra gente colocar aqui. Primeiro, né, na hora que a gente vai ver ali da ponto de vista estatístico, o intervalo de confiança ele ia ali, batia 0,99. E o ou P seja, também. Talvez
pouquinhos eventos a mais no grupo do Impella. Talvez já tivesse batido 1 e aí perdia a significância estatística. O P também foi de 004, mas uma besteirinha podia dar 006. Por que a gente diz isso? Porque é difícil interpretar a trial, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, pro Paragon, que usou lá, né? O sacubitril valsartana na IC, que fracionação preservada. Foi meio que isso que aconteceu, né? Aquele P na trave, o intervalo de confiança na trave, quase favorecendo. E às vezes é isso, são pouquinhos eventos que vão para um lado ou para o outro. É na trave, mas tá valendo. A bola entrou, a bola entrou. Com certeza, o resultado na trave entrou. O resultado é esse. Fora, é tipo aquela prorrogação ali que deixou aquele gostinho amargo ali pro seu time que perdeu. Positivo. Outro detalhe é que ele começou em 2013. Então, demorou para randomizar o pessoal, momento, né? Ele começou a randomizar primeiro lá na marca, depois ele foi colocando outros centros, e aí esse estudo começou e foi publicado agora. Então, uma grande quantidade, um intervalo de tempo grande, mas o objetivo era justamente avaliar a mortalidade de todas as causas nesses primeiros 6 meses e também avaliar a segurança, porque um dos paradigmas do suporte mecânico no paciente com choque é quanto a gente consegue salvar o paciente, o tecido, trazendo mais débito para esse paciente. Sem piorar o meio de campo, sem piorar, né? E sem trazer problemas para ele. Desde problemas de sangramento, problema de isquemia de membro, problema de sepse, pelo device que está ali por muito tempo. Então, e que aconteceu bem mais, né, Galego? Aconteceu, mas um viés provavelmente de seleção, porque os pacientes mais graves no grupo controle acabaram morrendo. Exato. Teve até um que chamou muita atenção, mais diálise, né? Porque você conseguiu salvar aquele paciente grave e aí teve que dialisar mais. E quando você fala... Mas é desproporcional, né? Morte, e como é que reduziu a gente mortalidade. NNT de 8 e o NNH, que é o que traz problemas de 6. E explica para o pessoal, Machocolo, o que é NNT e NNH. Porque isso é importante que o Galego levantou a bola. Exatamente. Aqui, que nem todo mundo o sabe. NNT é o número de pacientes necessários para a gente reduzir aquele evento em questão. Então a gente vai pegar aqui a redução do risco absoluto, 58,5 para 45,8, vai 100 dividido por isso, que vai dar aproximadamente o NNT de 8. Então preciso tratar 8 pacientes para reduzir um desfecho, nesse caso morte em 180 dias. O NNH é o número de pacientes para eu produzir um mal, um desfecho adverso. Nesse caso aqui foi 6, mas não dá pra gente comparar. Porque morte tem um peso muito maior do que sangramento, do que lesão renal. É melhor estar vivo, é melhor sangrar, é melhor estar vindo dialisando, né? De quem tá com todos os membros e... Mas claro, em contextos onde o desfecho não é tão duro assim, a gente tem que ponderar, né? E a gente vai discutir isso em outro trial aí. Lapa, só um minuto. Antes de colocar, tem muita gente que a gente tem tanto... pessoas que estão assistindo, como médicos especialistas, intensivistas, alunos. Então, eu queria pedir aqui para a produção colocar um vídeo, pelo menos para a gente entender o que é o Impella, para ficar mais plausível para vocês entenderem. Coloca aqui, pessoal, da produção, no telão, o exemplo do Impella. Então, aqui no Impella, pode passar uma parte, é um dispositivo que é colocado percutâneo, então, como o próprio Machocola colocou, que você pode colocar antes da própria intervenção da angioplastia, do cateterismo, ele vai lá, é um motor rotativo. Uma bomba axial, né, que a gente chama. E aí ele vai aspirar justamente o sangue do ventrículo e jogar ali na aorta. Perfeito. E... pessoal, beleza, já deu para entender. E lembrar que além do benefício de ajudar no débito, ele descomprime o ventrículo. Consome menos O2. Consome menos oxigênio. Então você tem aí outros benefícios além de ajudar no débito. Eu acho que a última coisa de todas sempre que a gente vê algum estudo aqui, aí fica a pergunta, posso usar amanhã, né, na minha prática, etc. Acabamos de falar, vou suspender o beta-block amanhã após infarto no primeiro trabalho? Talvez não, talvez sim, depende do lado que você vê. Ok. Vou usar o Impella amanhã, e aí vem a grande questão. É um device caro, né? Pelo que a gente falou com os amigos hemodinamicistas, tem serviço aí que chega a bater uns 150 mil, um único dispositivo. E se a gente for ver, provavelmente 99%, 98% dos serviços do Brasil afora não tem a disponibilidade do equipamento. Então, apesar, mesmo considerando aqui tudo certinho da parte metodológica do trabalho, é um trabalho que tem uma validação externa limitada por isso. A maioria dos lugares não vai ter. Principalmente no SUS. Exato. Né? Mas é o que a gente sempre diz. Você tem que saber qual é o ideal e depois você vai adaptar a realidade do seu serviço. Outra limitação é que o contexto testado aqui foi choque pós-infarto e com disfunção ventricular é importante. Então, se eu pegar um paciente com Chagas, qualquer outro tipo de choque, eu não posso extrapolar isso para essas outras situações, né? Boa. E uma das situações também é esse cenário. Hoje, pensando nessa situação geral, NNT de 8 é pesado. Quando pesadíssimo. Você fala NNT de 8, entendo possibilidades de colocar opinião minha,
coloque no paciente chocado, principalmente com alta mortalidade num cenário desse. 50% morre. Sim. Então, é uma situação. E lembrar aqui também que é paciente infarto com supra, a grande maioria, né? E que fizeram angioplastia, que revascularizaram. Sim. A revascularização é extremamente importante. Isso aí faz parte da... Se não, você faz o que está sendo recomendado no trabalho de 2024 e esquece o trabalho de 99 com a terapia. Exato. Exatamente. Próximo trabalho aqui, esses últimos dois a gente vai um pouquinho mais rápido, né? Esses dois primeiros realmente eram cruciais. Mas é o estudo TECT-2. Esse daqui é interessante. Mas, Chocoleta, veja, a gente teve lá, em 2013, né, se eu não me engano, um trabalho que deu o que falar, eu me lembro, na época, era o comecinho do Cardio Papers, e ficou todo mundo sem saber muito o que fazer com aquele dado. Basicamente, resumindo muito, nesse trial antigo, TECT-1, eles pegaram pacientes ali, né, de prevenção secundária e testaram o uso de um quelante, né? Um quelante EDTA, junto com várias outras coisas, ácido ascórbico. É até difícil você ver aqui a lista toda, porque é aquele alquimia. Soro... É, aquele soro com um bocado São de 10 coisa componentes principais aí. Muita coisa ali no o famoso meio. soro azul, né? Não sei Ou se de era outras azul, mas cores, tinha muita de outras coisa. cores. E tinha isso, né? Um quelante. Tinha trabalho ali da década de 50 que falava que talvez o uso de quelante pudesse ajudar alguma coisa na coronariopatia, talvez alguma coisa ali envolvendo chumbo, Cálcio. cálcio. Cálcio também. Enfim, era um esquema meio estranho. E já nessa época aí tinha centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, usando essa terapia, que também não é terapia totalmente isenta de risco, por exemplo. Uma das coisas que ele fala é que se você infundir muito rápido, essa infusão é venoso, se você colocar muito rápido, pode dar hipocalcemia, pode dar bronca. 3 horas grave, infundindo, né? 3 horas infundindo, quase uma sessão de diálise, né? Ali, 3 horas esperando. Enfim. E por 40 semanas, hein? Nossa. Eu sei, na época, quando saiu esse trabalho, foi um fuzuê, ninguém sabia muito. O trabalho veio positivo na época, mostrando que diminuiu o risco de eventos importantes, né, cardiovasculares maiores, etc. E as diretrizes, boa parte das diretrizes se absteve, nem falava sobre isso. Tem diretriz americana de 2014, colocou ali como indicação grau 2B fraca, né, considerar a terapia de quelação em pacientes coronariopatas. A diretriz do ano passado de coronariopatia que saiu do American Heart, ele não coloca um grau de recomendação, mas ele cita, tem um parágrafo lá que ele cita, olha, o estudo TECT-1 mostrou isso, etc, etc, etc. Mas tem que citar, né? Já que tinha o Citou. TECT-1, tinha Sim, essa possibilidade. Perfeito. A gente também tem que Mas só pra ver, trabalhar a ciência. 10 anos depois, a diretriz americana ainda não se sentia muito confortável de botar um grau de recomendação. Usa, não usa, né? Ficou ali meio, né? E o próprio autor do TACT-1 são os autores desse TACT-2, né? Então ele veio, Justamente. que ele disse, não, beleza, vamos aqui fazer a prática, a boa prática da medicina baseada em evidência, vamos fazer um outro estudo para tentar replicar o resultado que a gente teve. exatamente das ervas chinesas que a gente discutiu, né, nos congressos. Pois E é. aí, qual foi o critério de inclusão lá para desse estudo? Vou jogar pra Machocoleta, que aí diz aí, Machocoleta. Esse estudo TECT-2, basicamente, era o mesmo grupo, o mesmo protocolo, a diferença é que eles pegaram pacientes diabéticos. Por quê? Porque no primeiro trabalho, o subgrupo de paciente diabético se beneficiou mais do Muito que o mais. grupo geral. Então eles falaram, olha, vamos matar logo aqui a questão, vamos pegar quem mais se beneficiou, vamos fazer um trabalho só voltado aqui pra isso e vamos mostrar, né, Que não foi acaso. na impressão que não foi o acaso, que foi verdade. Aí mostra aí, resumindo, o que é que mostrou o trabalho, Machocoleta. A Então, inclusão. O trabalho eram diabéticos acima de 50 anos que tinham tido um infarto há pelo menos 6 semanas. E aí um grupo ia fazer a terapia de quelação por 40 semanas, uma vez por semana com a infusão do soro em 3 horas, então numa aderência bem difícil, só 68% dos pacientes fizeram isso nas 40 semanas. E o que o trial mostrou pra gente? Que não teve diferença de desfecho. Não teve, tá? Então... Aí esse trial é importante, né, para mostrar pra gente qual que seria a plausibilidade biológica, o que lá, cádmio e chumbo poderia reduzir a aterosclerose. Quem ouviu falar nisso? Alguns trabalhos antigos, né? É Década uma de plausibilidade, 50. uma probabilidade pré-teste baixa daquele trabalho positivo ser replicado, mas se foi positivo, ele tem que ser estudado, como eu acho que as ervas chinesas merecem ser estudadas. E aqui mostrou pra gente que foi negativo, então não mostrou diferença. Foi neutro, né? É isso, não teve, né? Não foi nem pro lado, nem pro Nem outro, piorou, nem melhorou. Uma Certo. das recomendações que ele comenta é que na primeira ocasião dos primeiros estudos, a população era muito mais exposta a chumbo. Hoje a gente tem expulsão menor, então talvez não precisaria retirar porque já não está entrando Já tanto é. chumbo. A população toda nessa daqui era nível de chumbo dentro da faixa chumbo e cádmio, que são os dois metais pesados principais, estavam dentro da faixa.
diferente do outro TACT que estava acima, né? Então, 19 versus 7, né? 9 que eles falaram. Então, isso pode, mas eu acho que não foi. Isso daí foi... Pra mim, foi ao acaso, mais vieses. Mas aí eu acho que é importante, mas coisa, o Galego tava dizendo, né? Ó, tem que testar cientificamente. Hoje em dia, a gente vê muito aí em redes sociais, né? Visões pseudocientíficas de medicina, né? Ah, vem aqui pra minha clínica chique, fulano de tal, eu vou colocar aqui uma infusão de sabe-se Deus lá o quê, e vai melhorar a sua imunidade, etc, etc. É possível que você injeta... Ó, eu vou dizer o que é que tinha aqui no negócio, certo? Ó, EDTA, cloreto de magnésio, HCl, um pouquinho de heparina, ácido ascórbico, KCl, tiamina, ácido pantotênico, piridoxina, bicarbonato de sódio. Ou seja, tá completo, hein? Um bocado de coisa. É possível que você coloque um bocado de coisa aqui misturada e tenha algum benefício? Cientificamente possível é. Pode ser que a probabilidade de pré-teste seja muito baixa, mas possível é, certo? A grande questão que a gente fala é o seguinte: se você quer fazer algum tratamento para o seu paciente, é bom que aquilo tenha sido estudado cientificamente, porque um dos princípios básicos da medicina é primo não nocere, né? Não cause o mal do seu paciente. Perfeito. Então, na época, eu lembro que foi uma confusão muito grande esse negócio desse soro colorido aí, que poderia diminuir desfecho. E os autores fizeram, primeiro, no próprio TECT1, os próprios autores diziam, olha, né, meio que, como se fosse isso, nos surpreendeu. Não sabiam explicar, né? Por que aquele resultado. Não sabemos o mecanismo de ação e por aí vai. Mas vamos testar de novo, né? Achei massa a conduta do próprio grupo, né? E agora vem esse trial neutro. O que é importante, porque aquela história que o Machocola estava dizendo. Provavelmente o primeiro ponto em relação ao trial é você ver a plausibilidade. Se a gente chegar, por exemplo, e rolar 1 milhão de trials no mundo com o mesmo desenho, olha, a gente vai desenhar, a gente vai dar 1 grama de dipirona na fase aguda de infarto e vamos ver se diminui a mortalidade. Por acaso, se eu fizer 1 milhão de testes desses, provavelmente algum vai vir lá perdido dizendo diminui a mortalidade, por acaso, né? Quando você diz que o P é de 0,04 é porque tem 4% de chance de ser o acaso aquilo. Faz sentido você dar 1 grama de dipirona e diminuir a mortalidade de infarto em 30%? Não faz, a plausibilidade disso é muito baixa, concorda? Então aqui eu acho que é um grande ensinamento em medicina baseada em evidência, é isso. Vê alguma coisa ali que está muito fora do padrão. Ainda tem alguns vieses metodológicos do primeiro estudo, mas não vai nem entrar em detalhes não. Você tem que excluir que aquilo seja o acaso, né? Vendo a reprodutibilidade. Aquilo que eu mostrei uma vez, eu consigo mostrar outra vez. Se é verdade, você vai conseguir mostrar em várias vezes, repetindo e tal, né? Então, bem interessante esse estudo. Provavelmente, baseado nesse estudo aqui, as diretrizes que botavam como indicação 2B, provavelmente agora eu vou dizer que não tem benefício e tal, né? Enfim. Queria falar que daqui a pouco eles vão começar a querer fazer um quelante de plástico, né? Visto o estudo da carótide dele com plástico. Se preparem para os próximos passos. Quem não sabe do estudo do plástico, coloca aí no blog. Google, Cardio Papers Plástico, que vai aparecer um estudo bem interessante, recentemente publicado no New England. E para mim, uma das surpresas é que quando eu coloquei, avaliando aqui o trabalho, quando vem um trabalho sobre essa infusão, 40 semanas, um detalhe é que muitos tiraram consentimento nessas 40 semanas e a maioria foi do placebo, talvez porque eles notavam que não estava tomando a medicação, porque talvez não ardesse, talvez a cor fosse diferente, enfim. Mas o que é mais importante é, que eu estava comentando até com o APA antes, que após o TACT1, tinha 30 mil pessoas tomando nos Estados Unidos. 110 mil por 110 mil pessoas tomando. Só nos Estados Unidos. Então, isso tem uma relevância. Por outros motivos, não só pelo TACT, né? Sim. Então, não. Mas aí isso é uma relevância. na verdade, né? Mas muita gente usando. Mas é uma relevância gigantesca, porque a quantidade de pessoas que estavam usando foi, assim, assustadora. E então, aí você vê a coragem, né, galera, da pessoa ficar lá 3 horas recebendo um soro colorido que não sabe, né, sem tanta comprovação. Isso aí era antes do TACT, era 2007, o TACT foi 2013. Imagine a coragem, você tá lá 3 horas recebendo uma coisa colorida na veia, que você não sabe o que é que tem dentro, que não tem comprovação científica e que pior, se por acaso... É um efeito adverso grave, né? Se correr rápido lá o soro, todo mundo já viu isso no pronto-socorro. Eita, o soro que era pra correr em 1 hora, correu em 30 minutos por motivo XYZ. Pode chegar a dar parada cardíaca por causa de hipocalcemia. Então, é importante que a população como um todo se conscientize disso, né? Bem importante. Show, minha gente. E o último trabalho, né, que esse daqui, bem interessante também, é o seguinte. A gente sabe que pós-síndrome coronariana aguda, qual é o padrão? Você usar dupla antiagregação durante 12 meses. Isso aí desde o estudo CURE lá, né, começo dos anos 2000, que a gente tem essa evidência, tá lá nas diretrizes todas, inclusive na nossa e tal. Mas, se a gente for ver, tem vários trabalhos que ou abreviaram essa dupla de agregação por 1 mês só, até outros que estenderam até quase 3 anos, né, no caso do DAPT Trial. Ou seja, você tem aí formas para todos os gostos, né? 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 30 meses e por aí vai. E aí a gente teve um trabalho novo, né, Zé, que foi Ultimate DAPT, que avaliou uma estratégia de você deixar dupla antiagregação por apenas 1 mês pós-síndrome coronariana aguda,
Passou-se esse mês, o paciente estava usando a ticagrelor, estava tudo tranquilo, não teve trombose existente, não teve sangramento, não teve nenhum problema maior. Ele ficava daí para frente ou só com o ticagrelor, que era o grupo ativo, ou ficava com a dupla segregação normal, o tratamento padrão. Né? E aí o objetivo, como sempre acontece, né, Zé, nesses trials, é comparar duas coisas, né? Tanto em relação a sangramento, sangra menos, sangue igual, etc. A tendência é que sangre menos, né? Porque você está tirando medicação que tem efeito antitrombótico. E mais do que isso, você vê se não vai dar ruim, porque às vezes o paciente está sangrando menos, mas está trombosando estente, foi uma péssima troca, né? O que é que esse trabalho viu, Zé? Resume aí pra gente. Boa, então ele acabou comparando, que nem você comentou, Lapa, monoterapia com ticagrelor mais placebo, ou dupla terapia S e ticagrelor. Após o primeiro mês, Após o Zé? primeiro mês. Então ele já fez meio que um run-in aí com a galera, já descartou, né? Não poderia estar a pessoa que suspendeu por qualquer motivo mais que 48 horas a dupla de segregação. Mas aquela recomendação medular, que era coronariopatia aguda, 12 mesmo de DAPT, aqui começou a colocar em prova. Isso. E uma das coisas que é interessante a ciência, esse método, que normalmente a gente vai colocando medicação, adicionando medicação, depois de algum determinado momento a gente começa a ter segurança e a gente vai diminuindo para saber, não pode fazer uma coisa... E aí é o tempo que vai dizer. Achar um meio termo ali, né? Mas e aí? Fala aí. Eu acho que vai ser a tendência. E assim, ele se não foi o primeiro estudo, né? A gente estava comentando, tem vários estudos que vão indo em direção a isso, tanto no contexto agudo quanto no contexto crônico. Mas qual que foi o diferencial desse estudo realmente? Foi um estudo placebo controlado e a gente acabou fazendo com ticagrelor. A gente tem alguns outros com prasugrel, tem alguns outros com clopidogrel, mas esse aqui foi 100% no contexto agudo, foi com placebo e foi com ticagrelor. Então, acaba tendo um peso a mais nisso daí. Eu acho que uma coisa super importante, aqui a gente tinha os métodos para avaliar se o stent foi bem implantado. Perfeito. Tá? Isso é extremamente importante comentar. Se o stent está bem expandido, cobriu toda a lesão, porque isso diminui muito. A técnica correta diminui muito o risco de trombose de stent. Perfeito. Tá. Isso é importantíssimo, eu acho, inclusive, porque ele, para ter essa segurança de diminuir o antiplaquetário, ele analisou lá, fez aquela imagem para saber se nenhum metalzinho vai ficar ali fora tocando, porque isso que tinha sucesso, é que gera trombose. Que tudo adequado. Então, achei bom. Boa observação. Primeiro ele randomizava, já que vocês comentaram, ele randomizava então em 2 grupos para angioplastia, e aí uma era angioplastia guiada por AIVOS, outra era angioplastia guiada por angiografia normal, Metade fez convencional. Ultrassom, metade não, né? Metade fez ultrassom, metade não. Depois disso, ele randomizou os 2 grupos para ficar com SAPT ou DAPT. Aproveitou um grupo de pacientes para fazer 2 trials logo, Perfeito, né? Foi interessante Foi. o esquema, né? Mas e aí basicamente assim... aumentou o sangramento, como é que foi o meio de campo? Em relação à teoria, em relação ao grupo com o SAPT, então acabou ele avaliando 2 desfechos primários, um desfecho de segurança e um desfecho de eficácia. Então, primeiro, o desfecho de eficácia em termos de redução de sangramento, ele foi eficaz. Então, ele reduziu o sangramento em relação a DAPT. Então, Esperado, só ticagrelor versus DAPT, né? Acabou sangrando menos. Ele usou uma classificação BARC de 2, 3 e 5 do tipo de sangramento. Depois a gente pode comentar disso. E o desfecho de segurança seria não aumentar os eventos isquêmicos e trombóticos, por exemplo, trombose de stent, como vocês estavam comentando também, e ele foi não inferior para esse desfecho. Então, resumindo, o resumo da ópera foi: sangrou menos, então foi superior nessa terapia, e foi não inferior em termos de aumentar o risco de eventos isquêmicos e trombóticos. Mas uma coisa que o pessoal sempre comenta, né, Zé, nesse tipo de estudo, a gente teve o Twilight, por exemplo, né, 2 anos atrás, que mostrava que, muito parecido, mas era depois de 3 meses, né, que deixava com o ticagrelor, né? 60 e poucos % de infarto também. Exato. Misturava da crônica. Mas sempre o problema é o seguinte: esses trials eles são muito baseados em sangramento, que sangramento é mais frequente Soft. do que trombose de stent. E é mais morte, light, né? O quadro Exato. clínico, né? Então é sempre aquela questão, em relação ao sangramento, ok, ele diz de fato, a gente pode confiar nisso. Em relação a não aumentar evento isquêmico, dá uma noção, mas ele não bate o martelo. Geralmente você tem que juntar vários trabalhos desses para ter maior segurança. Mas eu acho que talvez aqui o que a gente pudesse resumir é, primeiro, no primeiro mês, não tem muita dúvida, a gente tem que manter 2 antiagregantes. Lembrar que final do ano passado, a gente teve o Stop DAPT 3, né, que tentou tirar a aspirina no primeiro mês e deu ruim, né? Então, primeiro mês não se discute muito, você tem, por enquanto, pode ser que surja alguma coisa nova, mas por enquanto a gente tem que manter dupla antiagregação, aspirina, mais outro. E depois de 1 mês até 33 meses, você tem trabalhos de todas as formas, né? E talvez esse seja um dos cenários mais difíceis hoje em dia na cardiologia, que você saber individualizar para o seu paciente o que é que ele vai se beneficiar mais. Então, talvez você está com um paciente de
45 anos, sem muito fator de risco, tem uma hipercolesterolemia familiar da vida, faz um infarto lá ferrado, que era uma lesão de tronco, você bota um stent super complexo, perdão, bifurcação. Ou seja, o risco desse cara sangrar é pequeno, né? Função renal normal, jovem, massa muscular normal e tal. E o risco isquêmico é gigante, porque tá lá com um stent de tronco. Provavelmente você vai deixar uma dupla agregação mais longa. Do outro lado, você tá com uma senhorinha de 80 anos, 40 quilos, creatinina tocada, tá todos os fatores de risco para sangramento, que botou um stent no CD distal, que ficou tranquilo, um stentzinho curto e tal. Nesse caso, provavelmente você tá com muito mais medo de sangramento. Você não vai poder nem usar o Ticagrelor nesse caso, né? Vai dar dispneia nela. Não, que é alto risco que é o clopidogrel de cara. Mas é verdade. Não, eu acho que a grande questão é essa mesmo. Em medicina, a gente sempre fala, a gente tem que ter o equilíbrio entre o risco trombótico versus o risco de sangramento. Isso não é fácil, muitas vezes. Tem os casos extremos, tá? Mas a maioria dos pacientes fica lá no meio, numa zona cinzenta. Que é o difícil, né? Que é o difícil. Então, a gente realmente tem que individualizar aquele papo de sempre, mas esse é o contexto, tá? Mas pelo menos é algo a mais, né? Reforçando a possibilidade da gente usar uma dupla antiagregação por um tempo mais curto. Uma peça no quebra-cabeça aí, né? Mas nesse cenário complexo de antiagregação pós. Deixa a gente mais seguro, né? Aí tem aquele porém, população asiática, a gente sabe que tem algumas coisas diferentes, né? Na população asiática, maior risco de sangramento, se for clopidogrel, maior resistência, algumas alterações aí, o ideal seria, tá? Ter uma população mais aí... ocidental aí. Enfim. Perfeito. Mas, Chocolate, a gente tava com o objetivo aqui de encerrar em 30 minutos, estamos com 41, mas vou lhe dar um minutinho. Um minuto vai ser difícil. Pra você, só diga aqui, em relação ao Cardia 2, a gente comentou muito no final do ano passado sobre o Zilebesiran, tô falando certo? Porque os nomes não ajudam muito. Um antihipertensivo injetável que a pessoa faz a cada 6 meses, chamou a atenção quando saiu esse trabalho, o Cardia 1, né, no final do ano passado. Agora a gente teve o Cardia 2. Explica pra gente, 2 minutinhos, qual o mecanismo de ação da medicação e o que é que teve de novidade nesse novo trabalho? Vamos lá, eu sou fã dessa terapia que vai atuar no RNA de interferência. Tá? Então, imagina a gente chegar no consultório e poder fazer um medicamento para o colesterol a cada 6 meses e um medicamento para hipertensão a cada 6 meses. A maravilha que seria isso, a gente sabe a dificuldade de aderência. O Zilebesiran, ele vai atuar lá no fígado, impedindo, né, alterando o RNA que iria produzir um angiotensinogênio. Então, a gente vai diminuir a produção do angiotensinogênio, com isso diminuindo, consequentemente, né, a produção da angiotensina 1 e angiotensina 2. E ele mostrou pra gente, né, a cada 6 meses ele pode ser aplicado em associação com outros antihipertensivos, uma redução sustentada de pressão arterial. Tá? Principalmente no paciente que usou indapamida, diurético. Uma redução muito expressiva, de 18 milímetros, né, no consultório, um pouquinho menos na mapa, reforçando aí que ele foi seguro, teve um pouco mais de hipercalemia quando usou o mesartane, como esperado com o mesartano. A redução da pressão, 2 medicações que vão atuar no mesmo sistema, a redução da pressão foi bem menor, e com a lodipina foi uma redução intermediária. Reforçando aí um possível alvo, né, essas terapias alvos específicas, que pode melhorar muito a aderência e ser usada em associação com outros medicamentos antihipertensivos. Tá? Eu acho bem interessante. Tá? Eu só vou colocar até aqui a mensagem para o nosso eu futuro. Será que daqui a 5, 10 anos a gente está falando e isso vai estar realmente na nossa conduta de fazer medicações com tempo de administração bem grande e isso vai mudar? Eu acho que quando a gente vai voltar nesse vídeo e nas próximas acredito que esse é o futuro da medicina. A grande questão vai ser o custo, né? Mas eu não tenho dúvida que esses medicamentos chegaram para ficar. Mas, Chocolate, é redução de desfecho clínico. Se a gente for, vamos para uma medicação que a gente já tem agora, né, com um mecanismo razoavelmente parecido, que é o Inclisiran. Injeções a cada 6 meses, diminui bastante. A gente cobriu, inclusive, ontem um trabalho, né, mostrando uma diminuição sustentada de 60%. Muito importante. Isso em cima de estatina, né? Mas o importante pra gente não é só diminuir LDL, é diminuir desfecho. O importante não é só diminuir pressão sistólica, é diminuir AVC, etc, etc. Então é bem importante. Mas a gente sabe que a plausibilidade biológica é muito grande, com né? certeza. Nesse caso, vai chegar. Claro, vai chegar. Tem o próximo Cardia 3, que já está em andamento aí. Que o próprio beta-bloqueador para hipertensão normal, primeira geração, ele baixava a pressão. Exatamente. Mas aumentava a pressão central. Então... Mas faz parte do nosso processo e eu acho que é um caminho que a gente vai seguir. E aí, só algumas... Mas lembrar que ele vai atuar num mecanismo que a gente já sabe, que é o sistema renina-angiotensina, tá? Ele vai aí
Então, assim, eu acho pouco provável. Não, eu também acho que vai ter, que mas ele não venha reduzir desfecho, mas claro. os estudos de fase 3, mas com eu sou desfecho fã. clínico. E aí, Lapa, do dia de hoje, se for pra voltar, qual seria o que você mais gostou? Rapaz, eu acho que, olha, eu sempre gosto de pensar em 10 anos pra frente. Eu acho que 10 anos pra frente a gente vai lembrar hoje provavelmente do Danger Shock, porque fazia 25 anos que a gente não tinha trabalho mostrando diminuição, né, de mortalidade em choque cardiogênico. Então, acho que é um trabalho importante. O Reduce MI, eu acho que tem uma chance boa dos próximos trials também mostrar, né, que a gente poderia tirar o beta-block, aí é locubração, né? Isso aí realmente vai tender a mudar a diretriz. Mas eu só posso escolher Danger Shock. E Mastrocola? Não, também é o que muda a prática e hoje, né, uma grande novidade. O beta-block, acho que a gente tende a usar menos, mas ainda não está abandonado. É o Danger Shock também. E aí, Zé? Danger Shock com certeza, até porque a gente teve 20 anos sem nada e beta-bloqueador vai ter mais coisas saindo. A gente já teve vários estudos negativos para suporte mecânico, então Danger Shock. E é uma situação de alta mortalidade, que a gente Sim, pode fazer exato. diferença em morte. O beta-bloqueador usar ou não usar não vai fazer muita diferença. Se o paciente tiver efeito colateral, você tem mais liberdade para suspender. Se não tiver, tá em dúvida, mantenha pelo menos 1 ano. E o meu, para não deixar a rotina de discordar da o do Danger, o que eu acho é só que matematicamente ele ficou muito na trave. Muito na trave, zona. Então, não sei. Eu colocaria como forma de mudar diretrizes mais próximo da nossa realidade e nos próximos, mais precocemente, esse do Ticagrelor. Porque eu acho que daqui a pouco a gente vai estar mudando aí, se isso se mantiver tudo isso, a gente vai poder ter alguma alteração de diretriz. Eu acho que a tendência vai ser usar o doplador de agregação por 1 mês. A dúvida é o que usar depois. Será que a gente não poderia usar o clopidogrel depois? Que sangra menos? A gente não sabe, a gente não muita sabe. água debaixo da Tem ponte muita, ainda pra rolar, né? Vai ter até um trabalho brasileiro, né, que está em Sim, andamento, exato. que vai ajudar a responder essa questão. Então fala aí desse trabalho brasileiro. Bom, só para adiantar, tem o Neo Mindset, que é um trabalho brasileiro aqui, que é o Pedro Lebos, é um dos PIs aí que a gente estava conversando. E ele é um estudo que, na verdade, pega os pacientes em síndrome coronariana aguda, recebe a terapia padrão, e aí pode ser AS clopidogrel, por exemplo. No primeiro dia, vai para o CAT, faz o tratamento. Depois que coloca o stent, faz a angioplastia com o stent, ele randomiza para monoterapia, e aí é com algum inibidor de P2Y12 potente, ou ticagrelor ou prasugrel. Então ele recebe DAPT por 1 dia e depois desescalona. Então é bem agressivo esse desescalonamento. Vamos ver o que dá aí em relação a desfechos, né? 3, parte 2, será que vai... Versão brasileira, Vamos ter que esperar, não, sei lá. Herbert Richard. Mas concluindo aqui, segundo dia do Congresso, interessantíssimo, tem mais de 10 congressos internacionais, já há vários anos que a gente cobre, né? Inclusive, adiantando que na nossa formação em cardiologia, né, que vai ser liberada amanhã, você tem acesso a todas essas coberturas de congressos internacionais, né? A gente sempre cobre os 2 americanos e europeus todos os anos. Quem tá Então, vendo isso você tem depois, aqui- Lapa? Como é que ele pode encontrar no Google? Como é que ele vai identificar isso? Como é que ele vai encontrar Tá isso? na dúvida? Boa pergunta. Tá na dúvida, digita aí cursoscardiopapers.com.br. Vou pedir pro pessoal colocar aqui na descrição também. Entra lá que tem todos os cursos da gente, curso preparatório para prova de título, eletro, curso de atualização. Fica tranquilo, você tá vendo aqui 10 dias depois, clica aqui embaixo que você vai poder acessar. Mas, lembrando, esse daqui eu acho que foi um dos melhores dias que a gente cobriu foi ótimo. de congresso, né? Mais animado do que o primeiro. E, lembrando, 2 pontos finais agora. Primeiro, a gente vai liberar nos grupos de WhatsApp aqui da cobertura do Congresso um e-book resumindo não só esses trabalhos que a gente falou aqui, mas outros, né? Então, um e-book bonitinho para você pegar, folhear ali digitalmente e ver todo o resumo do primeiro dia. E onde Vai acessa estar só esse no grupo grupo? do WhatsApp. Se você não está inscrito ainda no grupo do WhatsApp, clica aqui também no link que vai estar na descrição do vídeo e você vai conseguir acessar os grupos de WhatsApp, receber os avisos, etc. E segundo ponto, estamos no segundo dia do Congresso, são 3, amanhã, segunda-feira, tem muito trabalho bom. Normalmente o terceiro dia já é mais parado, né, Macholeta? Mas amanhã tem coisa quentíssima para sair. E amanhã, segunda-feira, dia 8 de abril, 8 horas da noite, a gente vai fazer a mega live de resumo. Não vai ser só o terceiro dia, não. Vai ser o que é que teve melhor do Congresso. Primeiro, segundo e terceiro dia, Paybuff, o que é que vai mudar a sua prática. Não perde. E nessa live, a gente vai mostrar para você a nova formação em cardiologia, Cardiopapers, o curso de atualização, para você estar por dentro de tudo que está acontecendo na cardiologia, né? Mesmo com pouco tempo para estudar. Fechou, meu povo?
Elencamos aqui em conjunto o DJ Choque como estudo mais importante do dia hoje, mas muito trabalho importante. Gostei também da opinião do Galego em relação ao Ultimate. E amanhã a gente tá de volta para mais cobertura do Congresso americano. Vamos que vamos. Bora que bora. Valeu. Valeu, pessoal.